Fala turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o poder de aprender fazendo e como que isso pode revolucionar a tua produção de conteúdo, o teu negócio digital, o teu negócio físico e tudo que envolva aí o teu negócio, porque afinal de contas você é o seu negócio, né? E é muito interessante porque eu sempre fiz isso. Eu sempre aprendi muito fazendo e muito por conta própria. E talvez foi por isso que eu consegui desenvolver vários negócios e hoje também tenho mais do que um negócio e muito por conta própria. Nunca dependi tanto de agência, nunca dependi tanto de outros profissionais e nesse meio digital, hoje em dia, se tu quiser se destacar, eu vou dizer que não é que é fácil, mas é acessível para todo mundo. E se tu tiver essa mentalidade de aprender fazendo, tu vai conseguir desempenhar muita coisa que talvez tu nem imagina que tu fosse capaz de fazer. Eu vou dar alguns exemplos aqui ao longo desse vídeo, vou trazer algumas coisas muito práticas que vão poder te ajudar aí na tua rotina para te conseguir colocar em prática e fazer acontecer, principalmente nesse mundo digital de venda de infoprodutos ou vender algum produto no e-commerce ou criar conteúdo de qualidade na internet. Então, tem muita coisa interessante que eu vou falar nesse vídeo. E o primeiro pensamento que eu queria trazer é o seguinte: como é que um ciclista melhora o seu rendimento no pedal? O que ele faz para melhorar o rendimento no pedal? Ele vai jogar bola? Ele vai fazer musculação, ficar forte? Não, né? O ciclista, ele vai pedalar. O ciclista que quer pedalar melhor, quer subir mais rápido uma montanha, ele vai começar a pedalar mais e mais e mais todos os dias. É lógico, né, pessoal, que o ciclista também vai fazer musculação e tal, mas é complementar. Agora, a principal atividade que ele vai fazer para conseguir pedalar melhor é simplesmente sentar em cima da bicicleta e pedalar. E eu falo isso porque eu sei, porque eu também pedalo e também corro. E o que um corredor também faz? O corredor que quer correr melhor, quer baixar lá o seu pace, ele vai correr mais e mais e vai correr todos os dias e vai aprender fazendo. Então ele vai ficar ótimo naquilo fazendo a própria atividade. E a gente tem uma dificuldade muito grande em trazer toda essa questão do esporte para a nossa rotina, para a nossa vida pessoal e para os nossos negócios. Então, o que eu trabalho muito com criação de conteúdo, e eu vejo o pessoal empacado nesse sentido, é que o que acontece? O pessoal quer começar a criar conteúdo perfeitamente. Quer começar já a criar o conteúdo certo, que vai já atrair as pessoas certas, da maneira certa, tudo perfeito. Se fosse mesmo dessa forma, eu não ia estar criando esse vídeo aqui hoje, porque eu sei que isso aqui vai melhorar muito ainda. E esse processo que eu estou fazendo aqui é um processo de aprender fazendo. Então eu me propus faz um mês a começar a gravar vídeos melhores no YouTube, e o que eu estou fazendo? Estou aqui criando um vídeo, é mais um exemplo. Então, na criação de conteúdo, é o primeiro exemplo que eu trago, se vocês querem começar a criar um conteúdo melhor, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, o primeiro passo é realmente começar a criar conteúdo. Todos os dias de preferência, porque quanto mais tu criar, melhor tu vai ficar. É claro que tu não vai sair fazendo de qualquer jeito, sem nenhum planejamento. Então, com certeza é necessário um estudo prévio, algumas aulas, assistir algumas aulas no YouTube, ler alguns artigos a respeito da criação de conteúdo para te começar num caminho certo, né? Mas isso não quer dizer que apenas estudar sobre conteúdo vai te fazer um bom criador de conteúdo. O que vai te tornar um bom criador de conteúdo é criar conteúdo. É criar conteúdo todos os dias. É ter talvez o acompanhamento de uma pessoa, um mentor, por exemplo, talvez estar dentro do nosso programa, do Carrossel Pro, tu vai ter o direcionamento certo. Mas
para conseguir criar o conteúdo e melhorar a cada dia como profissional, criador de conteúdo, ou melhorar simplesmente para melhorar o teu negócio, tu vai precisar fazer todos os dias. Então, aprender fazendo é algo muito importante em todo esse mercado de criação de conteúdo, de produtos digitais, de criar produtos e monetizar esses produtos através da internet, de ter um e-commerce. Outra coisa que eu vejo que acontece muito, eu atendo muitas empresas, pequenas empresas, onde o dono, às vezes ele sabe tudo sobre os impostos da empresa, ele vai atrás disso, ele entende um pouco disso, porém, quando fala em conteúdo, em internet, em vendas, ele simplesmente trava total e acredita que ele precisa jogar isso no colo de um terceiro, que no caso seria no colo de uma agência. Agências são muito boas, mas elas não servem para substituir um setor da empresa. A agência ela é para vir para contribuir com uma questão e trazer algo melhor em algum ponto da empresa que a empresa não consiga desenvolver tão bem internamente. Mas fazer vendas, se posicionar, criar conteúdo, isso tudo deveria ser algo que o empreendedor esteja fazendo todos os dias, porque é a única maneira de ele melhorar nesse processo, criar mais conteúdo, fazer mais vendas. É que nem aquele empreendedor, aquele dono de loja que contrata vendedores e acredita que ele não precisa mais vender. E aí o time de vendas não performa bem, o dono da loja, o empreendedor, o dono do produto digital deixa de vender, então deixa de praticar também, e quando vê, a empresa não está vendendo, a empresa está fazendo todo o resto, tem criação de conteúdo, tem tudo lá funcionando, tem produtos muito bons, porém não está vendendo do jeito certo. Por quê? Porque o próprio empreendedor acreditou que ele não precisava mais fazer aquilo. Então, eu estou lendo um livro do Scott Young, que é Ultra Aprendizado, o nome. E ele traz realmente esse ensinamento de que o ultra aprendizado, ele é algo que todo mundo tem acesso, todo mundo poderia colocar em prática, mas poucos colocam realmente em prática isso. E é uma característica que diferencia as pessoas que têm mais sucesso no digital ou nos negócios de pessoas que não têm tanto sucesso assim. Por quê? Porque tu pode observar ao teu redor, as pessoas que têm, por exemplo, mais sucesso no digital, têm produtos, têm aulas, têm mentorias, as pessoas geralmente elas sabem, elas entendem muito bem de todos os aspectos do produto delas e muitas delas até trabalham por conta. A pessoa, ela sabe criar uma página de vendas, ela sabe desenvolver um produto, ela sabe fazer o texto, o copy da página de vendas toda alinhada, então ele sabe agir como um copywriter, ele sabe agir depois até como um profissional do tráfego. Tem muitos e muitas pessoas que conseguem desenvolver todo um trabalho de vendas na internet, né? Um negócio online, um negócio digital ou um negócio com um suporte digital muito grande, né? Conseguem desenvolver isso por conta própria. Eu sempre tive loja de suplementos, loja física, loja virtual, que sempre foi o meu carro-chefe, e sempre com uma equipe muito enxuta, eu nunca tive agência. Eu sempre fiz muita coisa por conta própria mesmo, desde o cadastro dos produtos, do tráfego pago, do desenvolvimento de produtos também, porque a gente criou produtos com marca própria. E a gente só conseguiu brigar com empresas grandes porque realmente a gente aprendeu fazendo. A gente decidiu, vamos criar conteúdo todo dia? Então vamos criar conteúdo todo dia. Vamos aprender isso no dia a dia, vamos estudar um pouco e vamos aplicar muito. E eu tenho até hoje uma marca de suplementos
sozinho, simplesmente sozinho. Quem entra no nosso site imagina que aquela empresa possa ter centenas de funcionários, mas não. No e-commerce a gente até terceiriza algumas coisas, tudo bem, mas a parte de tráfego, de desenvolvimento de produtos, de rótulos, tudo isso se tu começar a aprender fazendo, tu vai conseguir desenvolver muita coisa por conta própria, vai economizar muito e vai aprender muito e ter uma empresa muito lucrativa. Uma empresa que fatura, não precisa faturar muito para ter um resultado muito bom. Eu conheço e presto consultoria para muitas empresas que às vezes faturam muito, por exemplo, fatura 100 mil reais, 200 mil reais por mês, mas o lucro é muito pequeno. Então fatura 200 mil, por exemplo, e o lucro é 10 mil reais por mês. E já outras empresas faturam, empresas de uma pessoa só, empresas pequenas, enxutas, faturam, por exemplo, 50 mil reais e tem 40 mil reais de lucro. Isso existe, eu conheço empresas assim. O que as pessoas não enxergam é que esse que está faturando 200 mil, ele tem muito mais riscos, porque tem muita coisa envolvida. Para faturar 200 mil, ele não está sozinho, ele tem mais funcionários, ele tem risco trabalhista, ele tem risco associado a muitos clientes que ele vende, e aqui no Brasil é uma confusão, né? É uma burocracia danada, então a margem menor ela faz com que os riscos aumentem muito. E essas outras pessoas trabalhando sozinhas, aprendendo muita coisa por conta, aprendendo fazendo, elas conseguem desenvolver empresas enxutas, empresas que têm uma margem muito maior para trabalhar, e isso faz com que elas se sintam muito mais seguras, porque elas têm uma margem muito alta. E antes que vocês pensem que, pô, mas Diogo, a empresa, eu sou a empresa, então se eu parar de trabalhar, se for a empresa. Sim e não, porque hoje no digital, tu pode ficar, por exemplo, um mês sem trabalhar, né? Se tu tem toda uma estrutura montada, tu pode ficar, sei lá, 15 dias, um mês, com aquela estrutura rodando. Se os teus produtos são digitais e tal, tu pode ter um negócio que rode tranquilamente. Então, tu não está vendendo um serviço que tu precisa estar fisicamente entregando aquele produto e vendendo aquela hora. Então, existem modelos de negócio onde tu não precisa estar 100% presente na entrega do produto. Então são os infoprodutos e outros tipos de mentoria e cursos que tu pode construir nesse sentido. Então existe sim modelos de negócio onde, né, o empreendedor ele não precisa estar 100% dedicado lá para fazer o dinheiro acontecer. Ele pode simplesmente ficar 15 dias afastado da operação e ela continua rodando da mesma forma e gerando receita todos os dias. Isso que é uma coisa maravilhosa da internet, que está acessível para todo mundo, mas precisa ter um bom direcionamento. E essa questão do aprender fazendo, ela é fundamental para quem quer construir um negócio como esse agora que eu falei. Porque se tu começar a realmente aprender e colocar em prática todas essas etapas de um negócio de 100% digital, por exemplo, daqui a algum tempo tu vai estar realmente conseguindo fazer coisas que tu nem imagina. Por exemplo, algumas semanas atrás eu comecei a aprender sobre automação na internet. Então, automação seria tornar alguns processos automáticos. E eu comecei a aprender e consegui criar uma automação que é mais ou menos o seguinte: a partir de uma planilha no Google, eu coloco lá uma linha falando sobre algum tema, e a partir disso, eu só coloco essa linha lá, eu criei uma automação que ela pega aquele assunto, a automação pega aquele assunto, depois cria um artigo usando inteligência artificial, depois cria uma imagem para o artigo, também usando inteligência artificial,
depois ela posta esse artigo em um portal que eu criei, um portal sobre determinado assunto, e depois de publicar no portal, ele ainda pega aquela imagem criada e publica na minha página do Instagram, a página do portal no Instagram. E isso foi um aprendizado muito valioso, porque eu me dediquei durante uma semana para aprender sobre essas automações e eu não tinha um conhecimento prévio. Eu simplesmente parei e comecei a testar. E comecei a usar a inteligência artificial para entender como é que funciona. E ela foi me ajudando, eu fui aprendendo, e ela foi me ajudando. E eu aprendi a fazer, montei a automação e ela está rodando até agora. É incrível que eu vou gravar vídeo, dá vontade de espirrar. Mas eu não vou cortar porque esse canal é assim, é direto ao ponto, sem edição. Então, esse é um exemplo. Eu criei uma automação que há um mês atrás eu achava que era algo impossível. Mas eu fui lá, aprendi, coloquei em prática e de forma grátis ainda, porque a ferramenta que eu usei é grátis. E esse aprendizado eu fui descobrir depois que é algo que eu poderia vender. Eu poderia prestar esse serviço para outras empresas e cobrar um valor bem bacana até. Eu vejo que tem profissionais que cobram para fazer uma automação assim, cobram em torno de R$5.000. É um valor bom, né? Um valor ok, para um aprendizado que eu tive em uma semana. E eu não sou um gênio, eu apenas aprendi fazendo, eu apenas me concentrei e aprendi fazendo. Então fica até a dica de leitura desse livro, que é Ultra Aprendizado, do Scott Young. É um livro muito bom, ainda não terminei ele, mas eu vejo que muita coisa que está nele eu acabo aplicando no meu dia a dia, e estou aplicando algumas dicas, outras dicas que tem lá, e vale muito a pena mesmo. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E se vocês quiserem conhecer mais sobre o Método Carrossel Pro, que é o nosso programa que ajuda vocês a criarem conteúdo que gera autoridade, que gera vendas, com apoio da inteligência artificial, vou deixar o link aqui embaixo. E também